Passagem conhecida de Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Tudo pronto, Marquinhos? O tema hoje é metamorfose ambulante. Amém? Uma expressão famosa na boca de Raul Seixas, alguém do capeta, do demônio, mas ele não é dono nem proprietário da expressão. E hoje a gente pega essa expressão, santifica e torna para a glória do reino de Deus. Amém? Metamorfose ambulante. Eu e você. Amém? Eu vou fazer essa leitura e a gente dá continuidade. Lucas capítulo 15, verso 11, vai dizer assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu todo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança, e chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele lhes respondeu: o seu irmão, ele voltou, o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, e que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Palavras de Jesus. Acho que tem um antes. Ou pode ser esse depois. Obrigado. Vamos lá.
palavras de Jesus contando uma parábola, tudo teólogo aqui, tudo gente que conhece a Bíblia, capítulo de alta importância para nós, eu sempre faço questão de frisar, para que você nunca esqueça. Lucas capítulo 15, se você voltar os teus olhos ali a partir do 1, ele começa a contar uma sequência de 3 parábolas. A primeira é da ovelha perdida, depois da dracma ou da moeda perdida, e a terceira que é do filho perdido. E Jesus está contando então 3 parábolas em sequência. O que é uma parábola? É uma história contada, é uma história que é baseada em fatos reais, em fatos da realidade daquela época. Se hoje nós fôssemos contar uma parábola, seria uma história para ilustrar algo que eu quero ensinar, algo que você queira ensinar. Então, por exemplo, eu usaria acontecimentos do nosso cotidiano. Olha, certo dia o Brunão foi ao shopping com seus filhos. Olha, outro dia a Júlia estava indo trabalhar e pegou o trem, ela estava na estação de trem. Provavelmente nós usaríamos ilustrações do nosso dia a dia, e Jesus está fazendo a mesma coisa. Parábola é contar uma história, usando elementos da realidade para trazer uma didática e um entendimento acerca de um ensinamento, e Jesus está fazendo isso. Por que essas 3 parábolas são de alta importância? Porque na sequência, Jesus vai se levantar dali, e ele vai em direção ao seu destino profético, que é a cruz do Calvário. E Jesus está ali, contando essa parábola, porque ele foi questionado, interrogado, por doutores da lei, por homens religiosos, porque Jesus estava sentado, jantando com gente comum, e aqueles religiosos vão falar com Jesus: por que você senta para comer com essas pessoas? Então Jesus, para explicar o porquê que ele senta com essas pessoas, ele ilustra o que é o reino de Deus. E o reino de Deus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos. Um bom pai, um homem rico, e seu filho mais novo pede tudo que tem, a sua herança, vai embora, gasta tudo, volta e é recebido pelo seu pai. Resumindo a história, é isso. Conhecida como a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, a parábola do pai com 2 filhos, não sei como é que está escrito na sua Bíblia, é a mesma parábola. Não sei se você sabe, mas a palavra pródigo, né, às vezes falam, filho pródigo, o que é o filho pródigo? Pródigo é uma palavra para dizer uma pessoa que gasta suas riquezas de forma irresponsável, é isso que quer dizer pródigo. Alguém que não sabe nada de administração financeira. Talvez tenhamos alguns pródigos aqui. É isso que quer dizer. E aí começa essa parábola e conta e etc. Deixa eu fazer uma introdução com vocês, antes de a gente entrar na parábola. A história conta de Moisés. Moisés, você sabe, ele nasceu numa época e num tempo onde o império, os líderes daquela época mandou matar um extermínio de crianças. Vamos matar as crianças. Sua mamãe, você deve ter visto algum desenho, não é possível, nem que foi o da Disney, você deve ter assistido. Sua mamãe coloca ele no cesto e nas águas. A filha do faraó encontra aquela criança, leva para ser criada. Moisés é criado dentro do palácio do faraó. Moisés foi um homem que viu, conheceu de perto tudo o que o dinheiro pode comprar, todas as riquezas, todo o palácio, todo o esplendor do Egito. Moisés conheceu de perto. Você também conhece da história e sabe que vai correr as páginas e os anos,
Você sabe que Moisés então ele é levantado como libertador, ele sai dali do palácio, vai ficar um tempo no deserto e volta para o Egito para libertar o povo de Israel, o povo hebreu. Você sabe que ali começa então um embate entre ele e Faraó, e você sabe que tem muitos milagres acontecendo ali, sabe, porque o Senhor ali apertando, pressionando o coração de Faraó para liberar o povo. Ele viu as pragas do Egito, ele viu a vara virar cobra, ele viu um monte de coisa, ele viu a sarça ardendo e não se consumindo, e da sarça pegando fogo uma voz que falava com ele. Moisés viu tudo que ele tinha para ver, no plano terreno, no plano espiritual, no plano sobrenatural, e ainda assim, esse homem vai dizer: mostra-me tua glória. Mostra-me a tua glória. Isso fala de alguém que não se acostumou, que não se contentou. É alguém que vai dizer: mostra-me tua glória. Por que mostra-me tua glória? Porque no Senhor sempre tem mais. Eu vi um milagre em 82, sabe, eu tinha uma enfermidade, o pastor Carana já contou os testemunhos, a irmã Terezinha, a pastora Terezinha já contou, nós já sempre repartimos os testemunhos. Em 94 um dia o Senhor me visitou, lá em 2002 eu fui numa vigília, em 2010 quando me batizei nas águas, em 2015 quando fui achado do Senhor, comecei a ir para a igreja, minha vida mudou. Sempre tem mais do Senhor. Por isso que nós, os filhos de Deus, é um tipo de gente que não está acostumado, que não parou, que não está contente, que o nosso contentamento não está em nada que está aqui. Senhor, nós somos gratos pelos milagres, mas tem mais no Senhor. Senhor, nós somos gratos pelos livramentos, pela alegria, pela paz. Somos gratos pelas portas abertas, as portas fechadas. Somos gratos, mas tem mais do Senhor para eu viver. Tem mais do Senhor para eu descobrir. Tem mais do Senhor para eu presenciar. Não se permita ser aquele que vai parar no caminho, dizendo: estou satisfeito. Deixa eu te dar a primeira informação: no Senhor tem mais. Até aqui foi uma bênção, tem mais. Até aqui foi milagre, tem mais. Eu cresci ouvindo minha mãe dizendo uma frase: barriga cheia, goiaba tem bicho. Quer uma goiaba? Não, obrigado, tem bicho. Na verdade é só desculpa, porque eu já estou farto. É uma frase rural, né? Do homem do campo, né? Deve ter aprendido com seu pai? Como eu sempre digo, meu avô e a sua sabedoria rural. Na verdade, esse meu avô, homem do campo, sem saber, estava pegando emprestado uma passagem bíblica. Aquele que está farto despreza até o mel. Sabe quando você vai parar de ver a glória do Senhor? Quando você se colocar numa posição de farto. Sabe quando você vai parar de ver a glória se mover, o agir do Senhor, as bênçãos, os milagres, ver o céu abalando a terra? Sabe quando você vai parar de ver isso? Quando você falar: eu estou satisfeito, eu me basto. E aí vai ser o princípio da tua queda. Por isso nós estamos aqui hoje.
para que a palavra nos aprume, para que a palavra nos ponha de pé, para que a palavra, sabe, o cheiro como foi ministrado, o cheiro de pão, que a palavra de Deus repartida entre nós, possa abrir o apetite daquele que já está doente, que já perdeu a fome, já perdeu a esperança, já se acostumou à sua vida. Tem mais do Senhor, tem mais do Senhor. Sabe, eu já ministrei essa palavra não faz muito tempo, mas eu acordei hoje com algo na minha mente, sabe, abri os olhos na cama e algo já bateu na minha mente, e uma lembrança, sabe, uma lembrança. Aí eu levantei, a primeira coisa que eu fiz foi lá correr no YouTube. Eu não sei quais são as pessoas que te inspiraram na jornada. Deve ter alguns homens, algumas mulheres que te inspiram, né? Você perguntar para um jogador de futebol, quem é a tua inspiração? É o Ronaldo, é o Romário, é o Messi. Se perguntar para um músico, qual que é a tua inspiração? Quem é aquele que te inspira? Se perguntar para um pastor, para um crente, perguntar para um homem de Deus, uma mulher de Deus, quem são aquelas pessoas que conectaram, te ativaram, viraram a chavinha na tua vida? Tem algumas pessoas assim, próximas e outras um pouco distantes, né? Mas eu corri no YouTube só para rever alguns vídeos de um homem que chamava Gregório McNulty. Nossa, eu era adolescente, o YouTube estava começando, né? Eu era jovenzinho, o YouTube estava começando, e eu, sabe, à distância, eu não tive o prazer de conhecer esse homem de perto, né? No dia que a gente ia conhecer, né, Gui? Ele faleceu. Esse homem, ele ensinou algumas coisas para a nação brasileira. Sempre tem mais do Senhor. Sempre tem mais do Senhor. Quantos querem mais do Senhor na sua vida? Feche seus olhos, 10 segundos, comece a falar com Deus. O que queres que eu te faça? Jesus sempre se apresentava assim para as pessoas. Quero que você tenha essa experiência, quero te inspirar hoje. O Senhor está diante de nós, dizendo: o que vocês querem? O que você quer? Qual a tua expectativa? Com fé, com ousadia, diga ao Senhor. Aleluia. Amém. Amém, amém. Eu conheço a maioria de vocês de perto. A gente caminha junto, vive junto, parece família, né? Come junto, brinca junto, se diverte, briga, sonha junto, profetiza junto, chora junto, tudo misturado, não sabe mais de quem é quem, igual ontem, né? Uma bênção ali, a nossa reunião, não é uma vigília, né? Porque não é de madrugada, mas a nossa reunião de oração, tempo poderoso. Conheço vocês, olho para o Gui, olho para a Júlia, olho para a Aline aqui, para cada um, e sei quantas palavras existem sobre a vida de vocês. Eu sei quantas palavras poderosas existem sobre a vida do Gui, que não se cumpriram ainda. Gui, não para, tem mais do Senhor, tem mais do Senhor, tem mais do Senhor. Persegue, persiste, vai atrás, até que se cumpre cada palavra na tua vida. Não deixa que nada esmoreça, não deixa que nada roube, não deixa que nada distraia você. Aline, Gil, Tainã, cada um de nós aqui, cada filho dessa casa, tem mais do Senhor. Mostra-me tua glória, Pai. Querido, guarda essa frase em nome de Jesus. Estar vivo é estar em transformação. Amém? Estar vivo é estar em transformação. Você está vivo?
Então, com certeza, você está em transformação. Nós fomos projetados assim, a ter esse entendimento de perseguir, de aceitar, de viver em transformação. É essa dinâmica da natureza, da vida, é assim que funciona. Então, é algo até que normal, estamos cotidiano, estamos em transformação. Você olha para o espelho, né? Vai lá, dá aquela boa penteada na barba, olha para o espelho e fala: meu Deus, que ruga que é essa? Estou envelhecendo. O cabelo, a franja, o que estava acontecendo? Antes caía aqui no olho, né, Franklin? Agora, cada vez que eu vou no Franklin, é mais rápido para cortar o cabelo. É ele que está melhorando ou alguma coisa está acontecendo? Estamos em transformação. Faz parte da dinâmica da vida. E nós, quando isso começa a ficar meio que imperceptível, um sensor dentro de você dispara, faz parte. A natureza que Deus te criou é assim mesmo, tá bom? Não tem nada de errado. Dispara um sensor dentro de você de inquietude, quando essas transformações parecem que se tornam imperceptíveis. Por exemplo, não por menos, as pessoas querem ir para a academia, porque querem transformar. Vão para o treinamento, vão para um coaching, vamos achar um coaching. Outro dia estava no YouTube, aí antes de começar o vídeo veio uma propaganda de um coaching. Olha, você é um gerente 10K, você precisa se transformar no... Já viu esse daí? Você precisa se transformar num gerente 30K. Eu vou te ensinar como é que faz. Você fala: é verdade, eu vou comprar o curso dessa mulher. Aí parei e pensei: mas eu não sou gerente de nada. Eu não preciso disso. Mas na verdade é inquietude que nós temos. Nós queremos estar sempre em transformação, melhoria. A gente quer estar sempre mudando, né? Com o avanço da tecnologia, das redes, da comparação, esse senso vai ficando cada vez mais aguçado e urgente. Porque e aí isso te rouba também de um senso de satisfação. Porque você nunca está satisfeito. A hora que você conquista a tua gerência 30K, aí você precisa falar: não, preciso ser o CEO dessa empresa agora. Aí você fala: não, eu preciso ter a minha empresa agora. Você é dono da minha. Você nunca. Aí também é demais. Então a gente está. A natureza, o ser humano está sempre transformação. Divórcio. Por quê? É uma busca que eu quero transformar. Não estou satisfeito com esse casamento aqui. Vou divorciar, vou arrumar outra coisa para fazer. Etc, etc. Está tudo bem, entre aspas, faz parte da natureza estar em transformação. Estar vivo é estar em transformação. Estar vivo é estar em transformação. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui a parábola do filho pródigo, para a gente extrair, então, entendimento à luz da palavra, para falar de transformação, porque nós estamos vivendo isso. Como experimentar então transformação? O que a palavra nos ensina para que você possa experimentar transformação na sua vida? Sabe por quê? Parece óbvio, mas nem tanto falar disso, porque o Brasil foi inundado nas primeiras, vamos falar assim, no século passado e as décadas foram indo, o evangelho de salvação. O evangelho de salvação: você aceita Jesus, você vai para o céu quando você morrer. Aceitou o Senhor? Vai na igreja para manter, né, a fé, não perder a salvação. E aí quando você morrer, é algo que virá. Mas nós sabemos que, na verdade, o evangelho a ser pregado é o evangelho do reino. É o evangelho que vai dizer que o céu vem à terra. E que não nós vamos ao céu. O céu já está na terra. O reino já está entre nós. Já começou agora a eternidade. A eternidade começa aqui. Aquilo que eu vou viver na eternidade é o que eu estou vivendo agora. Por exemplo, parênteses, recentemente fizemos uma talk de psicologia sobre saúde emocional, mental e etc.
E uma dúvida que as pessoas têm muito é sobre o suicida. O suicida vai para o inferno? Aquele que tira a sua própria vida, vai direto para o inferno? E a gente já aprendeu, estou pegando emprestado essa ilustração para você lembrar. Ninguém vai para o céu, para o inferno pelo jeito que morreu, mas pelo jeito que viveu. Amém? Já estamos vivendo a eternidade, e por isso o Senhor não nos chamou, nos trouxe para dentro de uma igreja para ser espectador de pregações, mas o Senhor nos chamou para dentro de uma família, de um reino, para sermos ativamente seus embaixadores, e por isso Ele nos transforma, nos muda caráter, muda a nossa mentalidade, muda nosso jeito de viver, muda as nossas prioridades, Ele mexe com a nossa vida. O Evangelho faz isso, amém? Amém? Bora, vem comigo. O Senhor fez isso na tua vida? Quem pode testemunhar? Hoje é dia de fazer apelo, então. O Senhor mexeu na tua vida quando você recebeu a Ele, ou você foi achado deles? Mudou? Quem mudou? Levanta a mão. O que mudou na tua vida, Tiago? Hã? Você deixou de ser um consumidor de pornografia. Quem mais levantou a mão? O que mudou, Léo? Caráter? Quem mais que mudou? Quem mudou? O que mudou, Denis? Seu trabalho, ele mudou seu trabalho. Mudou tua rota. Mudou tudo. Uau, fala, Carol. Prioridades. Alinhou ali, colocou a família no devido lugar. Enfim, poderíamos testemunhar quanta coisa, porque se eu for falar com o Denis, ele vai falar mais coisas, se eu falar com a Carol, ele vai falar mais coisas. É assim, é a dinâmica do reino de Deus, transformando o homem. Amém? Amém. Diga comigo, tem mais. Aconteceu tudo isso? Tem mais para acontecer. Foi uma bênção? Tem mais para acontecer. Tem mais para a nossa vida. Primeira coisa que eu quero que você anote, para experimentar a transformação na tua vida, começa pela mente. A transformação do Espírito Santo no homem começa mudando a mentalidade dele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não quer que você faça coisas. O Espírito Santo não quer coisas, ele quer pessoas. O Espírito Santo não se relaciona com coisas, ele se relaciona com os filhos de Deus. Quem vai mudar a tua mentalidade? Um bom CNPJ, uma boa igreja, um bom pastor vai fazer a tua cabeça. Não, queridos, é o Espírito Santo que convence o homem de toda justiça, pecado e juízo. É o Espírito Santo que, na relação com Ele, vai transformando o nosso jeito de entender a vida, nosso jeito de entender as prioridades e o reino de Deus. Amém? Por isso eu quero te inspirar e te convidar, te convocar. Enquanto você me ouve, enquanto você está aí, eu estou aqui, você está aí, não se coloque numa posição, não deixe sua cadeira ficar muito confortável, não se coloque numa posição de apenas ouvinte. O próprio livro de Tiago vai dizer, não sejam só ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Enquanto você está aí ouvindo e recebendo, sabe, convida o Espírito Santo, chama o Espírito Santo, sabe, a fazer parte dessa semente, dessa semeadura na tua vida. Queridos, aonde está o trono de Deus agora? Nos céus, né? Aonde está o trono de Cristo agora? Nos céus. Você lembra da passagem de Estevão sendo apedrejado?
estou vendo o céu aberto, quem está lá à direita do Pai? O Filho. Jesus ressuscitou como homem, ascendeu aos céus como Deus, amém? Entrou pela porta, está lá, o trono dele. Aonde está o trono do Espírito Santo agora? O Espírito Santo é cavalheiro, ele é doce, o Espírito Santo, ele não arromba portas, o Espírito Santo ele precisa ser convidado. O Espírito Santo ele se manifesta onde ele é desejado. Estou com vontade de comer McDonald's. Vontade de paz. Quando uma grávida diz, eu estou com desejo de comer McDonald's. Qual que é a diferença? Desejo move. Desejo mexe. Aquilo que eu desejo, eu vou atrás, eu coloco energia, eu me empenho naquilo. O Espírito Santo, ele se manifesta, não onde a gente canta, onde a gente faz barulho, onde a gente começa as reuniões. O Espírito Santo se manifesta onde ele é desejado. Se tivermos uma igreja com vontade de vir no culto, pode até que seja legal, mas se há um ambiente onde o Espírito Santo é desejado, tem manifestação dele, tem vida dele. É o teu desejo, o Espírito Santo mexer em você, transformar você? É mesmo? 10 segundos, feche seus olhos, diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, tenho saudade de Ti, Espírito Santo. Saudade de quando o Senhor me acordava de madrugada, só para me contar segredos. Espírito Santo, nós temos saudade, desejo. Senhor, quando o Senhor nos pegava com lágrimas, com paixão, quando o Senhor tocava fundo os nossos corações, e a Tua vontade, embora doce, sutil, cavalheira, mas era tão imperativo, como um imperador, como um governador, um rei, mas ao mesmo tempo tão doce, tão convidativa, que em amor nós nos curvávamos para o Senhor, sem medo, sem esforço. O Senhor tinha o nosso sim. Espírito Santo, nós te desejamos nesse lugar, para que cada semente, cada palavra ganhe forma, ganhe vida dentro de nós. Amém. Sabe, o Espírito Santo, ele foi derramado para habitar entre os homens, e com os homens, e dentro dos homens, e a primeira percepção que se tem, a primeira evidência do Espírito Santo, é a mudança de mentalidade. Romanos 12:2 vai dizer sobre a transformação, não se amoldem, não se acostumem, não ganhem forma desse mundo. E o que é esse mundo? Não é planeta Terra. A palavra mundo aqui é a palavra do grego falando sobre uma estrutura de pensamento. Não pensem como esse mundo pensa, é o que o Romanos 12 está dizendo, mas antes, sejam transformados, metamorfose.
através da renovação da sua mente, que é essa palavra metanoia, mudança de mentalidade, mudança de pensar, é obra do Espírito Santo. E essa palavra metanoia, a mudança de mentalidade, aquele que quer ser transformado, aquele que quer ser uma metamorfose ambulante, viver uma vida em transformação, a primeira coisa que tem que acontecer é essa metanoia, a mente sendo mudada, através da atuação do Espírito Santo. Deixa eu te falar, não saiu de desuso, não está em desuso, não caiu de moda a expressão, busque ao Senhor. Você tem buscado a face de Deus? Se você não está buscando, querido, deixa eu te falar, provavelmente, se não aconteceu, vai acontecer, você vai virar um belo religioso, e ninguém gosta de religioso, nem Deus, nem eu e nem o mundo, ninguém gosta de um religioso, ninguém gosta de uma pessoa boazinha que vai na igreja. Busque ao Senhor. Eu não sei o que você estava fazendo ontem à noite, mas tinha uma oportunidade para você buscar o Senhor. Glória a Deus pela tua vida aqui hoje. Nós estamos buscando ao Senhor. Eu não sei o que você vai fazer amanhã. Amanhã tem uma oportunidade de buscar ao Senhor. Eu não sei o que você fez com as tuas 24 horas que o Senhor te deu desse domingo. Glória a Deus, está gastando 2 aqui, 22 ficou para o beleléu, não sei. Meu querido, mas olha só, busque ao Senhor. Parece que é uma expressão, como eu já estou meio para lá, mais para lá do que para cá, né? Já estou ali nos 40, então tipo assim, eu peguei a fase de cá, né? A fase dos antigos, e era uma expressão, meu pai passou isso para mim, minha mãe passou isso para mim, busque ao Senhor, busque ao Senhor, vai orar. Deus não tem neto, não é porque é meu filho que você está tudo certo, não. Deus não tem neto, você precisa crescer, se tornar filho de Deus. Eu sou filho de Deus, e você, filho, quem é você? Sabe, eles me ensinaram um caminho, eles me levaram para a igreja até a idade que era possível. Depois na adolescência, você já fica dono do seu nariz, e como diria Zé Bruno, o mundo é um latifúndio, você se torna dono, da sua vida, e nessa fase você fala, não vou para a igreja hoje, eu vou jogar videogame com os amigos, eu vou jogar bola, eu vou ficar no prédio aqui brincando e zoando. Mas eles sempre cutucavam o nosso coração com relação à palavra temor. Temor. Eles me ensinaram que na presença de Deus, tem jeito de entrar e tem jeito de sair, tem jeito de se portar diante da face de Deus. Filho, não perca o temor. Você não está afim, você não entendeu ainda, está tudo bem, mas guarda isso, tenha temor diante do Senhor, não é ter medo, tenha reverência, considere, respeite, entenda a presença de Deus. E eu cresci com temor da presença do Senhor. Eu era bobão, eu era molecão, eu queria brincar, eu queria jogar bola, queria tocar guitarra. Falava, eu vou ser um astro do rock, para que tudo isso? Temor. Mas chegou meu momento, ser achado, ser atropelado pela carreta chamado Jesus, que desfigura qualquer ser humano, e aí tudo muda, as prioridades mudam. Aí eu não queria mais ser um astro do rock, eu queria ser um astro do gospel. Estou brincando. As prioridades mudam, os sonhos mudam, tudo se alinha conforme a vontade de Deus, e eu comecei a buscar ao Senhor. Então deixa eu te falar, metanoia é um processo contínuo, não é uma vez só na tua vida, é todo dia. Como que eu experimento essa mudança da minha mentalidade? Buscando ao Senhor.
lendo a Bíblia, lendo um bom livro, buscando em oração, buscando em jejum, buscando em vigília, buscando ao Senhor na comunhão dos santos, da igreja, buscando ao Senhor, a sua mentalidade está sendo invadida, transformada, à medida que nos aproximamos dEle. Estando em casa, vendo Netflix, vendo YouTube, vendo pregação, estando em casa, sabe, ocupado no seu dia a dia, querido, é natural, você vai pensar como pensa esse mundo, e aí não tem transformação, permanece tudo do jeito que estava, mas não é a vontade do Espírito Santo. A vontade de Deus é transformar o homem e a mulher. Queridos, adoração, um dos conceitos de adoração não se faz adoração. Eu não tenho adoração. Não existe, na verdade, um momento de adoração. Adoração é o que eu estou me tornando. E um dia na glória será plenitude. Seremos perfeitos em separação ao Senhor, santidade. Não é algo que eu faço, deixo de fazer, é algo que eu me torno, me transforma. Até um dia na glória que será plenitude, perfeitamente santos. Essa é a vontade do Senhor. No verso 17 do texto, esse rapaz foi para uma terra distante, ele gasta tudo, e ele diz no verso 17, caindo em si, guarda essa frase, caindo em si, pum, virou a chave na mentalidade desse rapaz, eu vou voltar. Tudo começa com uma mudança de mentalidade, tudo começa com, estou congelando aqui, não sei como é que está o ar aqui, mas aqui está muito forte, caindo em si, mudando a mente, bum, destravou, virou a chave na mentalidade dele, vou voltar para o meu pai. É assim que começa. Querido, sabe o que eu quero destacar com vocês? A guerra e a diferença entre uma mentalidade de órfão e uma mentalidade de filho de Deus. Teu adversário, Satanás, bicho papão, cachorro da boca preta, mochila de criança, o nome que você quiser dar. Ele não tem problema nenhum você vir na igreja. Inclusive, algumas pessoas trazem ele junto. Não é isso? Assiste o culto junto. E muitas vezes, Satanás está ali, durante o louvor, de mão erguida, junto com a gente ali, está tudo certo. A prova é que muitas dessas vezes, quando acontece, geralmente ele se manifesta, enfim, ele não tem problema nenhum frequentar a igreja e ir junto. Tinha um pastor muito engraçado na minha juventude, ele dizia o seguinte, olha, ele vai com você e te acompanha até a porta, às vezes ele fica na porta esperando, aí quando acaba o culto, você volta, sai, vai embora com ele, às vezes ele até falou, hoje, demorou hoje, o pastor falou muito hoje, hein? Sabe, a guerra de Satanás é para que você não pense como filho de Deus. Jesus levado ao deserto e vai ser tentado por Satanás. Qual que são as tentações de Satanás? Eles não ficaram com espada, sabre de luz, vrum, vrum. Eles não ficaram dando tiro, eles não ficaram em guerra de oração, Satanás orando em língua aqui, Jesus orando em língua aqui. A guerra foi na mente.
mentalidade, na sua identidade. Quem é você? Se és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se és mesmo, se é isso que você é, se é essa a tua identidade, a tua mentalidade, faça isso, faça aquilo. Essa é a nossa guerra. Qual que é a raiz desse jovem? Qual que é a raiz do problema desse cara? Pai, me dá a sua herança. Para ele ter a herança, o testamentário tem que morrer. Como aquele pai não morreu, aquele filho está dizendo: pai, para mim o Senhor morreu. Você não morreu de verdade, mas para mim o Senhor morreu. É o que Jesus está ilustrando para aqueles religiosos. Jesus está dizendo que a cruz do Calvário, Jesus está dizendo que o Filho do Homem veio para buscar gente que disse assim: para nós Yahvé morreu. Nós não vamos andar com Ele, nós vamos para longe, nós vamos viver sozinhos e separados de Deus. Essa é a raiz. A raiz da orfandade é acessar as bênçãos e as heranças, mas sem um relacionamento. Eu quero contrapor com você hoje uma mentalidade de um órfão, dizendo: eu quero as heranças, eu quero as bênçãos, mas não quero o relacionamento. Enquanto que um filho está dizendo: pai, tu és tudo que eu tenho, que eu preciso. Guarda essa frase: toda rebelião é um grito de orfandade. Toda rebelião é um grito de orfandade. Quando um homem se rebela contra sua esposa, na verdade é um grito de orfandade, é um grito de uma mentalidade de escravo, é alguém que está em busca do seu prazer, alguém que está em busca da sua paga. Eu vi um pastor dizendo, eu achei interessante isso, porque ele estava com um pastor amigo americano. Esse pastor americano, ele foi abrir uma igreja no México, foi abrir uma igreja, então, nas Américas aqui, enfim, central para baixo. E ele falou: qual que é a diferença entre pastorear os americanos e pastorear os latinos? O que você percebeu a diferença para os latinos, né? Os latino-americanos. Ele disse: cara, tem uma diferença gritante. Vocês, o povo latino-americano é um povo que foi colonizado. Um povo que cresceu, que vem de uma herança de escravos. E eu percebo que na igreja latino-americana ainda impera muito a mentalidade de orfandade, de escravo. Por quê? Qual que é a maneira de um escravo punir o seu senhor? Greve. Então na igreja latina, quando você corrige alguém, ele fala: então eu vou parar de trabalhar. Quando você corrige alguém, você exorta alguém, ele diz: então eu vou parar de ir na igreja. Então quando a esposa se coloca numa posição onde ela não vai suprir o bem que aquele cara quer, ele diz: vou me rebelar. A maneira de te agredir é te traindo. A maneira de agredir esse pastor é não honrando. A maneira de agredir o meu irmão é parando de trabalhar com ele no mesmo grupo. É uma mentalidade de orfandade. Toda rebelião, no fundo, é um grito de orfandade. Nós vemos uma passagem que um homem tem 2 filhos, e os 2 filhos têm a mesma raiz do problema: orfandade. Porque o filho mais novo diz: pai, para mim você morreu, não tenho mais pai, eu sou órfão, quero a minha herança, vou gastar o que eu tenho. E quando ele diz, cai em si, ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, ele não volta com a mentalidade de filho, ele diz: os escravos do meu pai comem melhor do que eu estou comendo, eu vou voltar como um escravo. Enquanto que o filho mais velho que ficou, diz: eu trabalho como um servo seu a vida inteira. É alguém que está dentro da igreja, é alguém que trabalha na igreja, mas continua
ainda com a mentalidade de performance. Olha, eu fiz por merecer, eu tenho que ser abençoado. Eu não fiz por merecer, eu não mereço ser abençoado, não mereço ser chamado teu filho, porque eu pequei contra ti. Deixa eu ficar aqui trabalhando para o Senhor, resolvendo esse problema, e aí depois volta tudo ao normal. E Deus está dizendo: eu te chamei para se relacionar contigo como um pai e um filho. Então, em nome de Jesus, abre teu coração para o amor do Pai essa noite. Parece óbvio pregar para crente, estou olhando aqui, só tem crente aqui. Parece tão óbvio dizer isso. Mas o amor do Pai é o resgate dessa mentalidade, é esse resgate dessa identidade de filho. Quanto tempo você não se preocupa com isso? Quanto tempo que você não para orar sobre isso? Quanto tempo que muitas vezes você se afastou desse entendimento, e sem querer ligou o piloto automático, e está aí na performance. Guarda essa outra frase: uma mentalidade desalinhada com o tempo, ela desabilita responsabilidades. Uma mentalidade desalinhada, com o tempo, vai desabilitar responsabilidades. Vou te dar ilustração. Por exemplo, um adulto infantilizado. O que você acha de a gente dar essa responsabilidade para aquele rapaz ali? Esse cara não tem compromisso, esse cara ele fala que vai fazer, depois não faz. Porque é alguém que cresceu, mas a mente não está alinhada com o tempo. Ele já tem idade para ser responsável, tem idade para ser protagonista, mas a mentalidade dele é de um meninão. Quem confia num homem meninão? Ninguém. Não é isso? Com o tempo, são desabilitadas responsabilidades na vida dessa pessoa. Isso é tudo que o inferno quer. Homens desabilitados, mulheres desabilitadas, e o reino de Deus está dizendo: mude a vossa mente, mude, porque eu quero colocar a autoridade na mão de vocês, poder e autoridade, comissão, responsabilidade, eu quero colocar recurso na mão de vocês, quero abençoar a vida de vocês, para vocês serem protagonistas de suas vidas, enquanto que o inferno quer desabilitar. Por isso, em nome de Jesus, o amor do Pai está aqui nessa casa. Eu não sei se você sente essa atmosfera mudada. Eu sinto essa atmosfera. Durante o louvor, adoro levantar as minhas mãos, cantar, ajoelhar, me derramar. Mas hoje, por uma coincidência da vida ou do Espírito, o Senhor me fez ficar com o nenê no colo, e ele adormeceu no meu colo, e eu fiquei ali sentado com ele, mas sem perceber, o Espírito Santo já estava ministrando a paternidade, a filiação de Deus sobre mim, e o Espírito Santo dizendo: quanto tempo que você não faz isso comigo, descansa nos meus braços, queridos, vamos lá, o Senhor está falando com a gente nesse lugar. Quanto tempo você não descansa no colo do teu pai, um pai de amor. Segunda coisa, depois que você mudar a tua mente, virou a chave, você precisa fazer escolhas. Ele diz, caindo em si, ele toma uma decisão, ele faz escolhas. Eu vou viver de migalhas ou vou viver de abundância? Na casa do meu pai tem abundância, e aqui eu estou vivendo de migalhas. Eu tenho que escolher, eu quero viver com abundância. Queridos, parece óbvio, mas eu preciso te falar, você tem que escolher o que você quer viver. Satanás vai dizer, fique em cima do muro. Não precisa tomar nenhuma decisão.
É o Espírito Santo que vai fazer tudo em você. Então, mas cuidado. Ó. Cuidado. Você precisa fazer escolhas. Ele decide. Vou voltar. Anota isso daí. Crise. Põe bem grande no teu caderninho, no teu celular. Crise. Aí você põe assim, igual. Aí na frente você coloca poder. As crises são poderosas em nossas vidas. Ontem à noite fomos ministrados poderosamente também com essa palavra. As crises vão fazer você subir. Quem já experimentou isso na sua vida? No dia que deu ruim, aí você viu a glória de Deus. No dia que faltou, aí você viu o livramento do Senhor. No dia que chegou no fundo do poço, você descobriu que no fundo do poço tinha um calabouço, uma portinha que dava para descer mais um pouco, e lá você viu a mão do Senhor te levantando. Quem já experimentou? Vamos lá, crente. Glória a Deus pela tua vida. As crises são poderosas porque é o manifestar de Deus. Pega uma mangueira, libera água nela. Dá para regar o jardim, não dá? A dona de casa mais inteligente faz o que depois de regar o jardim? Coloca o dedinho assim, né? E a água fica mais forte. Aí ela empurra a folha seca que está na calçada, as pedrinhas que estão na calçada, empurra tudo para a guia, empurra tudo para longe, porque a água ficou mais forte. Quanto mais pressão, mais forte é o fluir do Espírito. Amém? Quanto mais pressão, mais forte. Hoje em dia tem máquinas que colocam tanta pressão na água, que a água que rega o jardim, agora consegue cortar mármore, consegue cortar pedra no meio. Deixe que as pressões da vida te tornem mais poderosos para o reino de Deus. Faça uma escolha. O que você vai fazer? Você vai tombar no deserto? Você vai cair? Você vai se jogar? Você vai se fazer de vítima? Faça uma escolha. Hoje o Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso, humilde, tenho um fardo leve para a tua vida. Faça uma escolha hoje em nome de Jesus. Não saia daqui isento. Não saia daqui dizendo não sei de nada. Faça uma escolha hoje. Eu preciso entregar minha vida diante do Senhor. Terceiro, ele muda a mente dele. Ele faz uma escolha, eu vou voltar. Mas ele faz o óbvio. Ele se levanta e vai. Se levante. Quer experimentar a transformação na tua vida? Se levante, em nome de Jesus. Se levante. Agir. Posicionamento. Os nossos filhos na fé, aqueles que caminham mais próximo no discipulado, a gente procura ensinar isso. O que você quer? Eu preciso mudar de carro, mas nem sei. Não, o que você quer? Qual que é o carro que você quer? Quanto custa? O que tem que acontecer para dar certo isso? Poxa, minha família, poxa, meu casamento. Espera aí, o que você quer? Já fez uma escolha? Se posiciona. Se posiciona. Vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor. Porque na busca com o Senhor, existe algo que o Espírito Santo faz em nós, que é alinhamento. Ele vai alinhando a nossa mente, o nosso coração, e daqui a pouco você fala: pronto, Senhor, é isso que eu quero. Mas na verdade, quem quer, mesmo é Ele que quis, né? Ele sobrepôs a tua, você nem sabe mais quem é quem, qual que é dele, qual que é você, mas alinhou os corações, e você se posicionou, e você está pronto para dar um passo. Você está pronto para experimentar o mover de Deus.
Nós não podemos nos contentar com crentes, com cristãos que não contam. O Evangelho é novidade de vida, é testemunho novo, fresco. O que é que precisa acontecer na tua vida que ainda não aconteceu? Pastor, será que vai demorar muito para acontecer? Não sei, querido, você já está pronto, está posicionado, ou você ainda está lá atrás? Hoje Deus te chama para se levantar. Manu, deixa eu te contar um negócio. Tinha um homem que ele ficava deitado num tanque, chamava Betesda. Aleijado, estava lá, não podia levantar. E Jesus chega para ele e fala: levanta. Alguém vai dizer: eu não consigo me levantar, pastor. Mas hoje quem está falando para você levantar é a voz do Espírito de Deus, e toda vez que Ele dá uma ordem, alguma coisa acontece. Eu não estou falando para você se levantar na tua força, Deus está falando para você se levantar na força dEle, se posicione na força dEle. Essa palavra arrependimento precisa estar gravada em nós, é uma decisão de mudança, é uma decisão de transformação. Eu quero isso para a minha vida, eu choro por isso, eu oro por isso, eu busco a Deus por isso. Sabe, queridos, não tem um coração quebrado e contrito que o Senhor despreza. Ele não despreza, é esse que Ele procura. Quando nós nos colocamos nessa posição dizendo: Deus, muda a minha vida. Eu não sei quantos anos você tem 10, tem 12, tem 60, não importa, porque o Senhor é o mesmo na timeline, o Senhor é o mesmo na linha do tempo. Ele é ontem, Ele é hoje, será eternamente teu Deus. Ele foi ontem na tua vida, Ele é hoje na tua vida, e para sempre será, eternamente. Não tem até o último suspiro de vida, até o último dia, estaremos ali regozijantes, contando história para contar. Eu contei para vocês recentemente, o pastor Carana, logo ele vai pregar. Esse tempo atrás deu um susto na gente, estava lá no hospital, e ele lá no hospital, todo aquele jeito lá que a gente já testemunhou, contou para vocês. Olha, eu falei de Jesus para uma mulher, eu falei de Jesus para a enfermeira. Não importa que tempo da tua vida você está, nada impede de você transbordar o amor de Deus, transbordar, fazer parte da história do reino de Deus aqui na terra. Ah, queridos, vamos lá. Sabe, a gente vai chegar na eternidade, eu creio nessa cena. Nós vamos sentar diante de Noé, nós vamos sentar diante de Enoque, Moisés, Abraão, nós vamos estar com Paulo e Pedro e ouvir essas histórias. Sabe, homens que fizeram sua parte. Mas Hebreus tem um versículo para a gente, que tira a gente da zona de conforto, que ele diz que nós estamos diante de tal grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São todos esses homens, todos os mártires, todos os crentes lá do Coliseu, todos do passado, todos que já estão descansando no Senhor. Estamos ali cercados dessa nuvem de testemunhas. Eles estão ali, eu me permito conjecturar e pensar, torcendo por nós. Vamos, corresponda, não fique com medo. Aleluia. Oh, diante de cristãos que não temeram a morte, diante de César, do imperador, do Coliseu, do leão. Por que nós vamos ter medo diante do dinheiro? Por que nós vamos ter medo diante do Netflix? Querido, olha para a tua TV e fala: quem manda aqui sou eu. Olha para o teu corpo, para a tua carne e fala: corpo, carne, como o apóstolo Paulo, né? Você tem um dono. Ah, pastor, as minhas dores, as minhas doenças, querido, te encorajo hoje a dizer: não são minhas, são do inferno, é fruto do pecado lá do homem, mas eu não sou mais pertencente a esse mundo. Pai, me levanta na tua força. Queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte, Tainã, por favor. Literalmente, se você não entendeu essa mensagem, pelo menos entenda isso.
Você vai experimentar transformação quando literalmente, você se levantar e sair do lugar. Você quer experimentar uma transformação poderosa na tua vida, algo fresco, algo novo na tua vida? O Senhor está dizendo hoje, se levante e saia desse lugar físico. Talvez pessoas tenham que mudar de lugar físico, de ambiente de pessoas, ambiente de amizade, de mesas. Se levante, vai para um lugar novo. Se levante desse lugar de prostração, se levante. Eu adoro essa frase de para-choque de caminhão. Um dia eu estava na estrada e tinha um caminhão escrito bem grande na traseira dele: Jesus se levantou dos mortos, se levante da sua cama. Vamos lá, querido. O Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo Espírito que nos batizou lá no Pentecoste. Se esse Espírito levantou pessoas dos seus túmulos, porque você sabe, quando Jesus bradou, está consumado, mortos saíram dos seus túmulos e entraram nas cidades. Você sabe que muitos foram ressuscitados, o próprio Jesus experimentou isso. Se esse Espírito que levantou Jesus da sepultura, que você acha que Ele não vai levantar você da sua cama? Então, em nome de Jesus, há um favor aqui essa noite de cura, de saúde, de bondade, de um bom Pai, queridos, um Pai de amor. Eu não sei o que você precisa, é um livramento no teu casamento. Pai de amor está aqui, mas guarda isso, livra essa sua mente da orfandade, da escravidão. Não é pela performance, é o merecimento, é o relacionamento com Deus. Ele está chamando você hoje para falar assim: deixa eu fazer tudo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. São versículos que os antigos citavam demais, e parece que está fora de moda. Não está fora de moda, o Evangelho é tão atual, e toda palavra é tão eficaz para nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Aonde é que Jesus precisa colocar anel? Eu me permito entender que se aquele rapaz precisava de uma sandália, é porque ele estava descalço. Sapato do Evangelho fala de pregação, fala da jornada do Evangelho. Sabe, Jesus hoje tem sapato para os seus filhos, todos aqueles que pararam na caminhada ministerial. Jesus tem calçado para você. Todos aqueles que se sentem parados na jornada ministerial, o Senhor tem refrigério, tem algo fresco para você hoje. Era uma sandália nova, era uma veste nova. A veste fala de adoração, fala de honra também, fala também de um estado de justiça. O Senhor tem tudo isso para as nossas vidas, e não é você que vai conquistar. O teu Pai de amor hoje está esperando de braço aberto, que você entenda, deixe que o Espírito mude a tua mente, que você escolha por Ele, e que você se levante em direção, faça alguma coisa. Amém, igreja? Feche seus olhos e comece a dizer com o Senhor, se esse é teu desejo, se você entendeu a mensagem, comece a falar com Deus. Pai, tem mais no Senhor. Deus, ontem na vigília foi maravilhoso, mas tem mais, Senhor. Semana passada foi uma bênção, mas tem mais, Senhor. Tem mais, Senhor. Tem mais para escrever a história contigo. Vamos lá, Aline, o vídeo do mês passado foi maravilhoso, mas o Senhor tem uma bomba nuclear para a internet. Vamos lá, tem uma bomba esperando para o evangelismo, tem algo fresco esperando para a escola, tem algo fresco esperando para as crianças. Alguém precisa acreditar nessa palavra, alguém precisa dizer eis-me aqui, alguém precisa dizer sim para o Senhor. Alguém precisa estar com um descontentamento com o passar fome, com a migalha. O Senhor tem abundância no Espírito. O
Senhor não quer que você tenha um arrepio, uma sensação gostosa. Ele quer mudar a tua vida. Ele não quer que sua família seja como uma propaganda de margarina. Ele quer que sua família seja um exército. Ele quer que a sua casa seja tão poderosa que o inferno tenha medo da sua casa. Se você entendeu a mensagem e você quer viver transformação na tua vida, como uma resposta física, literal, ao reino dos céus, fica de pé no teu lugar, não de pé diante da igreja, de mim, mas diante do Senhor. Eu não vou chamar aqui na frente, mas no teu lugar, corresponda a Jesus. Quando você fica de pé, você se posiciona falando: Senhor, transforma a minha vida, transforma-me conforme a tua imagem, transforma-me, Senhor, transforma no Senhor, transforma no Senhor, transforma no Senhor. Na tempestade ouvi tua voz, Aleluia. Diga para o Senhor: nome me chamo, teu nome me chamo. aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: o tempo do diabo está terminando, está acabando aqui na terra. Você pode se alegrar? O tempo dele está acabando, e por isso tanta fúria, tanta mentira está esperneando, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. E Deus nesses dias tem chamado os que têm coração para lutar. Amém? Amém? Eu estava vendo um documentário sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Na Rússia, o Putin está pegando as pessoas, os homens na rua, e como uma força levando para a guerra, para ser soldado. E tem relatos dos soldados a rodo dizendo: nós não queremos estar aqui, nós não gostamos do Putin, a gente não concorda com esse governo, a gente não concorda com essa guerra, a gente não quer estar nesse lugar. E por isso que eles não conseguem vencer um exército que é em números bem menor, bem mais fraco. Porque enquanto de um lado tem gente lutando com o coração, defendendo sua pátria, do outro lado tem gente que nem sabe o que está fazendo lá. E nesses dias, nesses últimos dias, Deus tem chamado gente que tem coração para lutar. É gente que muda a atmosfera. São pessoas curadas, curando, pessoas libertadas, libertando, pessoas transformadas para transformar. Guarda essa frase: cordeiros que rugem. O próximo mover da igreja tem um coração de cordeiro e uma autoridade de leão. Vai ser de extrema importância nessa batalha final uma identidade de filho amado, bem fortificada. Por exemplo, o apóstolo João era alguém que reclinava a cabeça no peito de Jesus, o discípulo amado. É gente que conhece o segredo de Jesus. É gente mansa e pastoreável como uma ovelha, mas que tem recebido a autoridade como de um leão para lutar essa batalha. Queridos, se você se tornar esse filho amado, dócil, pastoreável, ensinável, transformável, como um cordeiro, as suas orações vão soar como rugidos diante da batalha. O aspecto desses crentes serão para o mundo como de leões, mas o coração é de cordeiro. Quem está comigo diz amém. Eu termino perguntando: a quem o Senhor essa noite aqui nesse lugar
Ele pode confiar os seus segredos. Senhor, nós estamos aqui, entendemos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, o Evangelho foi lançado, as sementes foram lançadas e semeadas. Pai, nós oramos para que com Teu amor, Senhor, com poder e com graça, misericórdia, Senhor, arranque de nós, afaste de nós esse espírito de orfandade, essa mentalidade de escravos, Pai. Senhor, que seja uma casa de filhos amados, filhas amadas, que sabem quem são no Senhor. Senhor, pessoas que conhecem Teu coração, visitam o Teu coração. Pai, são cordeiros, Pai, mas nessa batalha final, nessa reta final, Pai, que haja um rugido entre os crentes, Senhor, como o leão da tribo de Judá, que haja um rugido entre nós, os Teus filhos, Senhor, não escravos amordaçados, mas filhos libertos, livres, bocas livres, como trombetas. Senhor, faz esse mover entre nós. Nós não queremos ficar de fora desse mover. Não esqueça da Igreja Viva, Pai. Quando o Teu Espírito estiver passando pela terra, movendo os crentes, não esqueça de nós, Pai. Aqui tem um povo remanescente clamando: Abba, Pai, Abba, Pai. Senhor, Teu amor sobre nós é como uma bandeira, Pai. Senhor, faz desse exército, Senhor, amoroso, mas, Senhor, também poderoso em guerra, em nome de Jesus. Senhor, que os Teus filhos não andem confundidos, como Satanás tentou confundir Jesus no deserto, mas que eles tenham a palavra da vida nas suas bocas. Pai, quando faltar sabedoria, que o Senhor seja o bom professor, Espírito Santo. Por isso nós Te desejamos como um farol, como luz, como tutor, como mestre, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite. Leva-nos em paz, em segurança para casa. Senhor, leva-nos como filhos amados. Senhor, homens, mulheres que têm autoridade sobre a irritação, que tem autoridade sobre o nervosismo, que tem autoridade sobre as mentiras, tem autoridade sobre a discórdia. São gente que é guiada pelo amor, pela benignidade, paciência, bondade, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Salva de palmas ao Senhor. Vai na paz, querido. Deus te abençoe.